Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vamos falar um pouco de Inter e nesse grande momento que vivemos, de um futebol muito bem jogado, até porque não existe ideia feia, não existe modo de jogar feio. O que existe é ideia e modo de jogar que é mal implementado, que é mal feito dentro de campo, muito pelo seu treinador, que por vezes não consegue fazer com que o time ande, não consegue fazer a estratégia adequada, não consegue fazer as coisas adequadas. A gente tem que parabenizar o Abel. O Abel é um grandiosíssimo técnico. Muitos erraram nas suas análises precipitadas em querer aposentar o Abel, em querer dizer que ele era um técnico que não dava mais. E inclusive eu peço muitas desculpas ao Abel Braga, porque eu, assim, de forma bem tola e estúpida, me prendi a acreditar que só porque ele não fez bons trabalhos no Vasco e no Cruzeiro, ele não estava mais preparado para treinar um grande clube. Muito engano meu. O Abel é um grande técnico e o Abel, ele é um técnico arrojado, porque ele sabe sofrer e viver os momentos da partida, o que a partida pede. Tem jogos que a gente defende um pouco mais e consegue, numa transição rápida, matar o inimigo utilizando contra-ataques muito bem executados. E jogos como hoje contra o São Paulo, que a gente adianta as linhas e não dá espaço, não sufoca o adversário, e depois uma recomposição muito bem elaborada, os jogadores sabendo onde tem que ficar, muito bem compactado o time, os jogadores sabendo muito bem a sua posição e aonde eles têm que, onde o campo tem que estar, onde o campo está delimitado para eles fazerem o que eles têm que fazer. E os nossos jovens são incríveis, jogadores maravilhosos. A gente tem que compreender uma coisa. Os jovens, eles não podem, em hipótese alguma, ser criticados e destruídos por partidas que eventualmente possam fazer possam fazer mal ou não consigam dar tudo que eles poderiam dar. A gente tem que compreender que o processo do jovem para adquirir a experiência dos jogos grandes, para conseguir ganhar aquele algo mais que um jogador precisa, ele vai ter erros, e esses erros vão ser de aprendizado para que ele não cometa mais, e conforme os jogos vão passando, ele vai ficar mais experiente para os grandes jogos, para os jogos decisivos. A gente tem jovens incríveis, jovens muito bons. Se tem uma coisa que a gente pode falar muito bem da antiga direção, foi que eles souberam estruturar a categoria de base, e muitas dessas maravilhas que a gente tem agora, elas foram trabalhadas há 4 anos atrás, com toda certeza. E muitos outros jogadores que foram incorporados, que foram trazidos de outras equipes e lapidados aqui, é obra também da antiga direção. E essa direção, eu acredito que ela vai aperfeiçoar isso e vai continuar implementando essa maravilha que é tu dar a chance para o atleta jovem, tu inserir o atleta jovem num grupo titular. O Abel Braga está fazendo isso muito bem, está utilizando os jovens, está dando experiência, está dando minutagem, uma coisa é tu tá deixando o jovem jogar no time titular. Isso é importante, o jovem jogar com o titular, porque o jovem, ele entrando esporadicamente em determinados jogos e não se incorporando com a equipe titular, e só se incorporando com a equipe reserva, o jovem pode fazer partidas ruins, pode acabar não indo bem, e a torcida e o técnico podem queimar esse jovem. O jovem tem que sempre ter oportunidade, e se o jovem não está rendendo, não está dando certo, tem que se ver o porquê disso.
e tentar corrigir. Porque é muito bom isso. Técnicos que potencializam os jovens, que dão a chance, conseguem extrair a melhor coisa dos seus jogadores, sejam jovens ou experientes, porque o Abel ele potencializou jovens e experientes, é algo muito bom. Eu fico muito feliz com isso e eu tenho certeza, não importa aonde o Abel chegue e o que ele alcance, ele conseguiu dar uma cara para esse time tem raça, esse time tem espírito, esse time entrega tudo no jogo, dá gosto de ver os jogos do Internacional. Porque antes, a gente tem que sempre citar, porque é importante a gente nunca mais repetir os erros que desgraçadamente acabaram nos fazendo não performar e acabaram queimando a nossa base. Porque antes, a gente não tinha o rendimento e a gente não tinha, as perspectivas não eram boas com o antigo treinador, porque o nosso antigo treinador, ele não viu todo o potencial que a base tinha. Ele tinha má vontade com a base, ele não queria usar a base. Eu me lembro de uma entrevista dele quando ele perdeu para o Fluminense, que ele ficou bem indignadinho porque vai ter que usar o Yuri Alberto, não quero usar, o menino ainda não tem experiência, e ficou tergiversando, como ele sempre fez. Eu fico muito feliz em ver o Abelão dando a volta por cima, porque o Abel Braga é um técnico incrível e eu tenho muito respeito por ele, e como eu salientei no meu primeiro momento que eu estava falando, eu peço desculpas. Abel Braga é um grande técnico, não importa o que acontecer. E o Abel Braga ele potencializou jovens, coisas que o Cudê não fez. Ele deixa o jovem jogar com os titulares, seja um jovem entrando ou sendo titular. E as eliminações que aconteceram, a gente tem que entender uma coisa: futebol acontece isso. Primeiramente, o nosso grupo, como o antigo treinador erroneamente falava que era curto, não é curto. O nosso grupo ele destruiu o Boca Juniors. Só que a gente não conseguiu fazer os gols decisivos para se classificar, mas a gente teve volume de jogo, desempenho, chances perdidas. Infelizmente, nos pênaltis, porque os experientes que bateram pênalti foram muito mal. Eu cito o Lindoso. Aí depois no final acabou sobrando pro Peglo, mas o Peglo não tem que ser destruído ou coisa do gênero. Os experientes não tiveram confiança e foram muito mal nas cobranças de pênalti, e contra o América também foi assim. E no jogo de futebol muita coisa pode acontecer. Tem que lembrar também que o Abel Braga ele pegou o Corongo e acabou ficando... Isso complica o treinador tem que treinar. O que o Abel Braga está fazendo no Internacional é algo que o medíocre, incapaz treinador que enganou bastante aqui nunca fez. Eu agradeço ao Abel Braga e ele merece 2 estátuas. Ele já merece a sua estátua, mas se ganhar esse Brasileirão merece 2. Grande Abel Braga.